Eu converso agora com o jornalista e escritor João Roberto Lac. Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre a história de Pedro e os Lobos, nome de seu mais recente livro, que está sendo lançado em Araçatuba hoje. Muito bom dia, João Roberto. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidade Aberta. Bom dia. João, como é que essa história chegou até você? Na verdade, eu sou uma espécie assim de filho da ditadura, né? Eu cresci e me tornei adulto vivendo na sombra desse período. Quer dizer, não tinha informação nenhuma de política, não tinha informação nenhuma sobre o que acontecia, né, nos bastidores do Brasil. Então eu sempre fui fascinado pela história daqueles que nessa época lutaram contra o regime, que tentaram tirar do poder essas pessoas que tinham assumido o poder aí. E o Pedro eu conheci muito por acaso. E quando ele me contou a história da vida dele, eu fiquei fascinado em 20 minutos. E eu falei: Pedro, precisamos fazer um livro da tua vida. Isso em 1982. Só 15 Demorou anos um pouquinho. Depois. Só 15 anos depois eu reencontrei o Pedro e demorei 7 anos e o livro está pronto. João, e quem é Pedro? Pedro Lobo é uma das figuras mais ímpares da história do Brasil, né? Até então desconhecida, né? Até então João? Desconhecida. Ele sai de Natividade da Serra para trabalhar de servente de pedreiro em São Paulo, se torna metalúrgico, depois ele entra para a Força Pública, atual Polícia Militar, vai se graduando e chega a sargento da Força Pública, isso na década de 50. Com o golpe militar, o ato AI-1, né, o ato número 1 do regime, ele é simplesmente expulso da Polícia Militar, da Força Pública, no dia 6 de maio de 64, por suspeitas de atividade com o Partido Comunista. Ele era filiado? Ele tinha alguma ligação com o partido? Ele tinha uma ligação tênue com o partido. E com essa expulsão, ele perde 10 anos de carreira, ele perde todos os estudos, ele é colocado na rua, chutado para a rua sem direito nenhum, sem nada. E aí o Pedro, que ele tinha uma militância política no MNR, do Brizola, no Grupo dos 11, ele, com outros sargentos do Exército e da Força Pública, ele monta uma organização chamada Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, que depois o capitão Carlos Lamarca veio a fazer parte. E aí eles vão para o pau contra o regime, literalmente, né? Começam a explodir quartéis, invadir hospitais militares para roubar armas, bancos, assalto, bombas. Sequestro eles não fizeram. Nesse momento, né? O sequestro virá um pouco depois. João Roberto, os anos de chumbo já foram abordados de várias maneiras por vários escritores. O que Pedro e os Lobos têm de diferente? Primeiro, ele é o livro mais completo e mais atual, né? Existem só 3 obras que abordam todo o período dos anos de chumbo, né? Uma de Jacó Gorender, chamado Combate nas Trevas, um livro escrito há 20 anos. O outro é uma coletânea do Gaspari, do Hélio Gaspari, são acho que 6 volumes, 5 ou 6, que é Ditadura Escancarada, Ditadura Envergonhada, e por aí vai. E o livro Pedro dos Lobos, ele é um volume só, lançado em 2010, e que ele aborda numa linguagem jornalística, numa linguagem para molecada, para moçada mesmo, esse período. E, além de ser uma das 3 obras completas, ele é atualizada. E eu tive cuidado de atualizar todos os dados, porque o que acontece? Tem muita história que ainda está sendo levantada. E nesses últimos 10 anos que separam o livro do Gaspari e do meu, muita coisa apareceu, muita inverdade. Aliás, essa era a minha próxima pergunta. Afinal de contas, a história é muito dinâmica, né? Ela é contada a todo momento. Ela nunca tem um fim. Me diz uma coisa, o que ele traz de novo? Pois além da linguagem, né? Uma linguagem... Que informação você pode citar para a gente sim. Desse período de 10 anos? A Yara Yalverberg, por exemplo, que era a companheira do Lamarca na guerrilha, todos os livros que existem, com exceção de um que foi lançado agora, e é um livro oficial, Direito à Memória e à Verdade, que é um livro do Ministério da Cidadania, se não me engano, todos os livros que existem, ela é dada como suicida. Que ela se suicidou no ato da sua captura. E o meu livro é o único atualizado, porque fizeram agora uma autópsia nela, acho que no ano retrasado, e foi constatado que ela foi morta com um tiro na cabeça, tanto que ela saiu da cova que ela estava no cemitério israelita de São Paulo, que era uma cova para suicidas, e foi colocado os restos mortais dela junto com o pai.
Ela ganhou esse status. Existe um outro episódio de um casal de jovens chamado João Carlos Essabe e a companheira dele. Eles estavam vindo para São Paulo e todos os livros trazem que o Fusca que eles estavam vindo em 69 colidiu com um caminhão e explodiu e eles teriam morrido. Há 3, 4 anos o Fantástico mostrou que eles foram mortos com um tiro na cabeça, tá? E tudo isso foi montado, tudo isso foi uma farsa. Então o livro tem várias e tem outras novidades que são casos curiosos, casos interessantes sobre a guerrilha que eu levantei com entrevistas. Eu fiz 24 entrevistas com companheiros do Pedro Lobo. E só um detalhe, o livro, na verdade, a história do Pedro Lobo é só uma linha condutora para contar toda a história da guerrilha. Eu tive cuidado aqui de colocar a história de todos os mortos desaparecidos, pelo menos em um parágrafo. Então quem lê o livro vai conhecer a história de todos os mortos e desaparecidos. Ou seja, tem toda a contextualização da história recente, né? Que nesse período negro aí dos anos de chumbo.